Então vamos falar um pouquinho sobre Data Integration Platform, que é a parte da Qlik que está pensada em trazer foi pensada, né, para justamente transformação das informações para ir a parte analítica. Então o Data Integration Platform ele vai estar pensando em a sua empresa tem diversas fontes de informação, eu preciso consolidar isso, tratar, aplicar as regras de negócio e levar para um ambiente onde isso esteja consolidado e de fácil acesso para o usuário final. Então essa é a ideia do Data Integration Platform, tá? E aí, essa é uma visão macro do que a Qlik imagina hoje como a parte de integração dos dados. Para quem não é muito técnico, isso parece um monte de nome esquisito, mas tudo bem, vamos quebrar um pouquinho cada ponto desse, tá? A gente vai visitar algumas ferramentas que a Qlik trouxe aí dentro do QlikWorld e depois a gente volta para esse diagrama e vê como encaixa cada uma. Mas de forma bem simples, o que a gente tem aqui, tá? Toda organização vai ter diversas fontes de informação. Tem as planilhas que o pessoal usa, o Google Sheet, eu tenho o Excel, tem o RP, tem o SAP, tem o Oracle, tem a ferramenta jurídica com as informações jurídicas, tem as informações contábeis em algum outro RP, tem as informações de logística, de RH, e isso tudo precisa ser consolidado porque, por exemplo, eu preciso cruzar informações de RH com operações para eu conseguir saber a produtividade do pessoal. Então, essa consolidação entra dentro da parte de Integration Platform, onde eu vou consolidar os meus dados, tá? Então eu tenho aqui diversas fontes de informação e eu passo todas essas fontes de informação vão precisar integrar, ou seja, essa ferramenta precisa buscar as informações de lá, trazer essas informações que a gente já vai ver com o que é esses pontos intermediários aqui, tá? E levar para um segundo estágio, onde é um Data Warehouse, onde é um Data Lake, né, ou bancos, onde a gente tem informação processada. Qual que é a ideia de ter essas informações processadas? Para que o usuário final, que precisa consultar, por exemplo, a produtividade de um funcionário, não precise ir lá no sistema de RH, pegar as tabelas dos funcionários, ir lá na tabela de vendas, pegar a tabela de vendas, consolidar isso e aí trazer produtividade. Não, tá lá pronto, tem uma tabela, ó, produtividade por funcionário. Ele conecta naquilo, traz para visualização, monta o gráfico e pronto, tá pronto para análise, pronto para tomar decisão. Então eu tenho esse estágio intermediário aqui com os dados processados, tá? E é claro, essa camada aqui, o que ela tem que estar muito preocupada? Em como ela vai fazer essa transição do dado para cá, do dado da fonte, né, para essa informação mais já tratada do Data Warehouse, Data Lake. Geralmente o Data Warehouse para o pessoal que já está trabalhando com um nível mais de Big Data, os Data Lakes da vida, né? Essa informação aqui, sim, ela é levada para o Analytical Platform, para as ferramentas analíticas, e a gente está falando aí o Qlik Sense, o QlikView, ou até mesmo a Qlik abre aqui a possibilidade de ser uma outra ferramenta analítica, tá? Um Power BI, um Tableau, isso acaba sendo flexibilidade do negócio por trás, tá? E a gente tem aqui um outro cara que é o Qlik Catalog. O que é esse cara? A gente já fez um webinar sobre isso, o que a Qlik estava chamando de Catalyst. O Qlik Catalyst, se não me engano, na época a gente ainda estava chamando de Catalyst, tá? Que é uma forma de catalogar esses dados e, por exemplo, a gente conseguir acessar com o Qlik Sense os dados catalogados, com um nome bonitinho. Eu vou mostrar ainda para vocês, mas pensem que esse fluxo ele pode passar aqui direto do banco por aplicação ou pode passar pelo Catalog, tá? Já vamos tratar, mas se você quiser entrar a fundo, tem um webinar gravado aí no canal da Bix, especificamente para falar disso, tá? Legal. Então vamos falar da primeira ferramenta que ela traz aí para compor a plataforma de integração. A primeira ferramenta é uma ferramenta bem voltada eu pego as informações da minha fonte de negócio e levo agora para um ambiente de transformação, de integração de dados, um ambiente separado, tá? Existem várias vantagens para isso, porque eu separo o processamento de storage, eu separo isso, por exemplo, numa infraestrutura cloud, eu tiro do on-premise e jogo para o cloud, e aí eu posso escalar esse tipo de tratamento de forma que eu tiver interesse, né? Imagina que eu ficar todos os usuários conectando no SAP pode ser oneroso. Agora, se eu tiro a informação do SAP e jogo para outro lugar e os usuários conectem nesse outro banco, eu tiro todo esse processamento oneroso que ia ficar em cima do SAP para um outro banco. Então eu garanto que o SAP, que é o meu RP, que precisa estar funcionando 100% do tempo, não vai ter problema de processamento. Por exemplo, um exemplo bem simples, tá? A ideia dele aqui é carregar, inserir, migrar informações de uma fonte para outra, distribuir. Então, por exemplo, eu tiro uma informação, distribuo dentro de um Data Lake, por exemplo, dentro de um S3 da Amazon,
consolidar informações, então várias informações dentro de um mesmo ambiente, e sincronizar. Isso é uma grande feature, é a sincronização entre ambientes, né? Então, por exemplo, olha só esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é um gifzinho que eu gravei, ele vai, começou agora. O que ele conecta? Ele conectou do SAP. Do SAP, ele conectou dentro de um SQL Server. E ele tá mandando assim, olha, integra para mim, sincroniza para mim esses dois ambientes. O que ele está fazendo, o Click Replicate nesse caso? Olha lá, o que a gente está vendo agora em tempo real acontecendo? A quantidade de tabelas que ele está carregando, que está na fila, e a quantidade de tabelas processadas. O SAP tem centenas de tabelas, né? Tudo em alemão, 4 dígitos. O pessoal que já mexeu com o SAP sabe disso, né? Então o SAP é um grande RP que tem diversas tabelas complexas em si. E aí o Click Replicate, o que ele está fazendo? Ele tem um modo específico para isso, onde ele conecta no SAP e deixa, e está pegando todas as tabelas e jogando tudo para o SQL Server, integrado. O que é o mais legal? Alguém que vai lá e insere uma informação nessa tabela, ele já consegue perceber isso e integra direto para o SAP. Então o SAP está... desculpa, para o SQL Server. Então o SQL Server está constantemente atualizado, sincronizado com o SAP. Toda a parte analítica eu vou fazer onde? Dentro do SQL Server, e aí eu separo aí a parte analítica da parte transacional, e essa é uma grande vantagem aí para a parte de Data Integration. Reparem, pessoal, que tudo isso é visual, tá? Não tem código, não foi feito código nenhum aí por trás. E por que isso é muito importante? Uma pesquisa que a Click trouxe foi que 80% do tempo de um desenvolvedor para a parte de integração de dados é gasto fazendo código, pensando no código, coisas que poderiam ser estão prontas já em ferramentas de integração. Então essa é a ideia aqui, tá? Eu dar agilidade. Então, até para eu ter alguém trabalhando em cima do Replicate é muito mais fácil. O tempo que eu vou gastar para treinar alguém para lidar com isso aqui, a manutenção disso vai ser mais fácil, porque é tudo visual. Então, tudo isso a longo prazo, parece que a curto prazo, qual que é a diferença de eu fazer um código, por exemplo, e de eu usar um Replicate? A longo prazo isso é muito importante, porque a minha manutenção fica mais fácil, né? Eu consigo ter uma governança, um acesso, treinar pessoas para utilizar de uma forma muito mais ágil, tá? Essa é a ideia do Replicate. Uma outra ferramenta que ele acaba trazendo é o Click Compose, tá? Vocês vão reparar, só um parênteses, que aqui parece a Tunit. A Tunit foi uma das plataformas que a Click comprou e internalizou, aí separando entre Replicate e o Compose, tá? O Click Compose ele é dividido tanto na parte de Data Warehouse quanto na parte de Data Lake. A ideia dele é automatizar esse processo. Então eu tenho, por exemplo, os dados dentro da SQL Server, por exemplo, usando o mesmo cenário de antes. Tirei do SAP e joguei para o SQL Server. Agora, dentro do SQL Server, eu tenho um monte de tabela, cheio de chave, como é bem transacional, bem normalizado, cheio de chave entre as tabelas. O Click Compose, olha só, ele conectou, aqui são esses steps basicamente. Ele conectou dentro da fonte, então, por exemplo, poderia ser aquele SQL Server. Ele ali dentro do SQL Server, ele olhou as tabelas do SAP e viu que, opa, eu tenho aqui a details, as ordens, a details, a header que a gente chama, né, onde tem as informações gerais das ordens. Essas ordens têm um customer, um employee, shippers conectados dentro dela. Então ele já entendeu toda a modelagem daquele banco transacional. Ele entendendo a modelagem de bancos tradicionais, quais são as chaves, etc., você consegue, então ele mapeou a modelagem e você consegue criar um data warehouse automaticamente. Tudo, só clica run, verifica se está tudo certo e roda. A ideia dele é automatizar o processo de construção do Data Warehouse. Com esse Data Warehouse, se você quiser, você gera um Data Mart. Ou seja, o que é o Data Mart, né? É uma informação específica, uma fato específica, por exemplo, aquele caso lá de produtividade por funcionário. Então gera um Data Mart, só com uma fato de produtividade, as dimensões ali do funcionário, por loja, né, por data. E aí eu gero esse Data Mart pronto para o usuário já conectar no final. Ou seja, eu automatizei esse processo muito mais rápido de construção de um Data Warehouse e eu fiz isso em minutos. E a gente sabe o quanto isso é oneroso para a parte de desenvolvimento fazer isso do zero, por exemplo, via código, tá? Essa é a ideia aí de agilidade. E claro, a parte de Data Integration Platform ela tem que estar disposta aí a conectar em diversas fontes e mandar para diversos locais. E a gente está falando de on-premise ou a gente está falando de cloud, tá? Um dos grandes pilares do ClickWord é falar sobre cloud, a necessidade que a gente tem sobre cloud aí para levar as informações, tá? Aí olha só, as fontes que a gente tem aqui, bem, não vou passar uma por uma, né? Mas a gente já consegue mapear aí que ele tem uma flexibilidade muito boa de fonte de dados, né? E é claro que isso vem sendo atualizado cada vez mais no dia a dia aí. Essas fontes são atualizadas, adicionadas novas informações, né? Mas a gente pode citar aí
o SAP como grande destaque, o Salesforce que está sendo bastante utilizado aí pelas organizações, e a fonte, claro, não poderia ser diferente, os data lakes que a gente tem aí para repositório de arquivos, S3, Data Storage da Google, os bancos aí como Redshift, BigQuery, que são os nossos data warehouses aí no modo cloud, né? Então, essas fontes, esses targets, né? Diversos targets aí que a gente pode utilizar, tanto na Azure, AWS, Google, entre outras fontes aí que a gente pode trabalhar, tá certo? Kafka para streaming. Então, um ponto interessante dessas informações, que eu até como esqueci de comentar, vou voltar um pouquinho porque vale salientar, e que é de grande destaque, é a parte de streaming. Então, por exemplo, o Replicate, essas fontes vão estar preparadas para trabalhar com streaming, tá? Com sistemas de mensagem, etc. Mensageria, né? Como, por exemplo, o Kafka, tá? Então, o pessoal que trabalha com isso pode ser aí uma grande opção para lidar com esse tipo de informação, tá? Por streaming. Legal. Então, montou todo o Data Warehouse de forma automatizada, então só uma visão macro aqui, né? O que ele quer fazer, né? Real-time, extrações em tempo real, né? Desenho automático do meu Data Warehouse, né? E isso de forma automatizada, conseguindo as melhores práticas de For and Key, toda a modelagem de dimensão, fato, né? Fazer todo o mapeamento, modelagem, extração automatizada, ele gera o código para você de forma automatizada. Então é geração de transformações de forma automatizada, né? E de fato trazer os dados de uma fonte e levar para uma outra de uma forma mais ágil, com maior velocidade do que a gente tem se fosse fazer o código na mão. Acho que está bem claro esse processo, né? Então a gente tem um click replicate levando essas informações para uma zona de estagiamento, por exemplo, e depois a modelagem do Data Warehouse e depois o Data Marts aí para ser consultado aí, e aí a gente pelas modelagens analíticas. E a gente vê o catalog, que é o ponto que falta a gente dar uma olhadinha. O catalog, o que ele é? Como o nome diz, ele é um catálogo de dados, ele vai olhar para todo o teu Data Warehouse, por exemplo, para quem está trabalhando com ClickSense, utilizando o QVD, por exemplo, QView utilizando o QVD, ele vai olhar para todos os teus QVDs, vai entender quem criou aquilo, do que se trata aquela informação, certo? Olha só essa visão aqui, ó. Então, olha só, essa visão aqui eu tenho o CRM. Então, o quão operacional, o quão útil essa informação é? Opa, bem útil. A qualidade desse dado, tem muito nulo, tem muita informação quebrada, que não bate com o tipo do campo? Não, tá perfeito. Popularidade, muita gente usa esse QVD, por exemplo, nesse caso é um QVD, mais ou menos. Ou esse QVD de vendas. QVD de vendas todo mundo usa, faturamento todo mundo usa, todas as áreas usam. Então, usabilidade, né, popularidade extremamente alta. Daqui, ó, eu tenho todas as tabelas, todas as informações que eu tenho nessa cidade, e eu vou fazendo que nem um marketplace. Eu vou selecionando o que eu quero. Então eu quero essa tabela, e aí eu seleciono isso e mando gerar o meu DW, a minha aplicação ClickSense, a minha aplicação, sei lá, até Power BI, por exemplo, prontinha com essas informações. Então o catálogo de dados é como se fosse um mercado onde você seleciona quais tabelas você quer, seja QVD, seja banco, seja o que for, né, com base nessas informações que a gente, por exemplo, processou, e aí já gera a aplicação. É bem para consumo, e a ideia é dar uma flexibilidade um pouco maior para o usuário final não precisar entender toda a infraestrutura, tem coisa na cloud, tem coisa on-premise, então para ele não precisar entender essa infraestrutura, a gente tem um catálogo de dados aí bem on demand. Então, novamente, né, processei aqui, tirei as informações da minha fonte, transformei isso com Replicate, com Compose, para fazer o meu Data Warehouse automatizado, o meu Data Lake automatizado, informações de streaming, joguei isso para um Data Warehouse, para um Data Lake. O catálogo, o Click Catalog, mapeou todas essas informações como um catálogo de dados para o meu usuário final, e aí eu jogo agora, seleciono lá o que eu quero, e eu jogo para minha ferramenta analítica.